teve piolho? Eu já tive piolho. Nossa, quando eu era criança, a mamãe tinha 6 meninos. E era inevitável que a gente não pegasse piolho. Hoje em dia as coisas estão bem melhores, né? A gente tem muitas formas de evitar o piolho, mas naquela época não tinha. Então a gente tinha piolho e tinha lende, tinha que ficar catando a cabeça e tirando lende, pegava cascudo. Faz parte do processo de crescer e amadurecer. Na minha época era como, hoje em dia não é mais, né? Mas enfim. E dentro dessa pergunta eu quero que você entenda o quanto alguns piolhos na nossa cabeça podem trazer desconforto. Agora imagina uma terra onde o Senhor fere o pó da terra e o pó da terra se transforma em piolho. Quanto desconforto aconteceu lá no Egito, na terceira praga, que é justamente a praga dos piolhos. E é assim, dentro dessa terceira praga, que nós vamos desconstruindo o Egito dentro de nós. Então, você é novo aqui e esse conteúdo te interessa, a gente está aprendendo sobre desconstruir as crenças que nós temos dentro de nós. O sistema de crenças que nós temos em nós precisa ser desconstruído. É a única forma, ou uma das formas, que nós podemos fazer, que nós podemos utilizar para arrancar o Egito de dentro de nós. Então, você pode, nesse momento, curte esse vídeo, compartilha, comenta, envia para alguém que você percebe que é uma pessoa que tem dificuldade em romper com o sistema de crenças e até hoje, apesar de estar na igreja, carrega o Egito dentro de si. Então, a terceira praga, tá, do Egito, que é a praga dos piolhos, e diz assim, ela vai do capítulo 8, do versículo 16 até ao 19, tá? E diz assim, o 16, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a região do Egito. Eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar para a gente refletir nesse momento e o quanto isso faz parte da nossa vida, apesar de ter acontecido há muitos anos, mas o Egito ainda consegue fazer parte muito recorrente, muito atual dentro da nossa estrutura humana. Então o Senhor ele pede para que o pó da terra seja ferido, tá? Então ele transforma esse pó em piolho. E se a gente for analisar dentro dessa questão, os magos eles conseguiram reproduzir a vara em serpente, tá? Eles conseguiram transformar a vara em serpente, eles conseguiram trazer as rãs do rio, eles conseguiram transformar em sangue. Mas quando chegou na parte da terra, do pó da terra, eles não conseguiram reproduzir. E se a gente for analisar dentro da estrutura bíblica, o que foi outra coisa que nasceu do pó da terra? Nós. O homem. O homem nasce do pó da terra. Deus, ele gera o homem do pó da terra. E da mesma proporção que ele gerou o homem, agora a gente está diante de uma questão que a gente precisa analisar, ele também transforma os piolhos do pó da terra. E esse poder, os magos lá do Egito, eles não conseguiram reproduzir. Todos os outros foi possível, mas esses não foi possível reproduzir. E aí eles começam a entender que era um caso de um Deus poderoso, de um Deus ilimitado, e eles dizem assim, olha, isso só pode ser dedo de Deus. E eles começam a entender, olha, Deus está protegendo os israelitas. Deus está com esse povo. Tem alguma coisa aqui nesse povo que está acontecendo em favor deles. E aí a gente começa a ver a estrutura humana de toda uma nação, de toda uma estrutura faraônica que era o Egito da época, ruindo diante do poder de Deus. Tá? Então, eles começam a ter a clareza de que todos os deuses que eles serviam não eram suficientes
para o Deus de Israel. Não é diferente de nós. E aí a gente percebe que, mesmo diante de todo esse cenário, o coração de Faraó ainda continuava obstinado. E aí a gente vê que tudo, mesmo diante de corações obstinados, Deus, ele vai agir para glorificar o nome dele. Em nenhum momento aconteceu algo que viesse para prejudicar o povo de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Deus, ele quer nos chamar para que a gente olhe para ele e largue todos os outros deuses, e largue todos os nossos ídolos, e entenda que só ele pode fazer milagres que nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus, nenhum outro tipo de sagrado pode, porque ele é Deus único, ele é Deus maior, ele é Deus fiel, ele é Deus que guarda o seu povo, ele é Deus que cumpre a sua palavra, ele é Deus que realiza milagres, ele é Deus que opera o sobrenatural, ele é Deus, só ele é Deus, só ele é Deus, só ele é Deus. Não existe um Deus como o nosso Deus. Mas a gente precisa entender algumas questões. Nós não podemos viver a parte da palavra, porque se eu vivo distante da palavra, eu começo a perder muito de Deus. Eu começo a não conhecer a Deus. Eu começo a dar ouvidos a outros deuses, eu começo a colocar outro tipo de sagrado no lugar de Deus. Então, quando eu não entendo a palavra como verdadeiramente ela é, eu perco muita coisa. E aí eu perco de entender exatamente isso, que os magos, eles têm uma limitação para agir lá no Egito. Eles seguiram uma sequência realizando alguns milagres, mas eles entenderam que existia uma limitação neles enquanto homem, mas não existia uma limitação em Deus, porque em Deus não existe limitação, em Deus não há limites, ele é Deus ilimitado. E como você tem lidado com isso? Será que você tem realmente entendido esse Deus ilimitado que você serve, que nós servimos, que nós estamos aqui à disposição para que ele faça e opere o milagre? Porque Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. A gente começou fazendo uma provocação, perguntando se você tinha piolho, se você já teve o desconforto de ter piolho. Vamos analisar esse povo lá, quando o pó da terra bate, o desconforto que aquela nação viveu. Piolho andando por todo lugar, piolho andando nas roupas, piolho andando na cabeça, piolho andando no corpo, na comida, nos animais, em todo lugar existia. Você consegue entender a grande aflição daquela nação, o grande desconforto? Às vezes nós estamos nessa mesma condição do povo. Nós estamos vivendo em condições de grande desconforto, mas diferente de Faraó, que endureceu o coração, nós estamos aqui para dizer, Senhor, que se cumpra em mim o teu poder, que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer. Eu não estou aqui para fazer aquilo que eu quero, eu estou aqui para realizar o desejo do teu coração, aquilo que tu sonhaste para mim, para minha vida e para minha casa. E que nós possamos verdadeiramente queimar os altares que não são de Deus, apagar o fogo estranho, limpar, tirar as cinzas, arrancar os ídolos do nosso coração, tirar tudo aquilo que nós temos como sagrado, eliminar e colocar verdadeiramente o único Deus no lugar, que é o Senhor dos Senhores, Jeová Jiré, Deus provedor, é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que sara, através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o caminho para todos. Que você possa entender isso no seu espírito, que você viva esse tempo em Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abaixo aqui tem um link, caso você tenha interesse de fazer parte do grupo terapêutico.
para treinar a sua mente. Foi uma forma que eu encontrei para ajudar o povo de Deus, para ajudar o cristão. E tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses anos sobre os processos mentais, a estrutura mental, a gente tem aplicado nesse grupo terapêutico. Vamos aplicar. Uma das coisas que nós vamos fazer é justamente ativação comportamental com o objetivo de diminuição do estresse, controle da ansiedade, intervenções dos pensamentos acelerados, tá? Controle de oscilação de humor. Então, se você sofre de alguma dessas questões e gostaria de fazer parte, tem uma condição muito especial para você aqui. Então, você não tem desculpa. Se você quer entrar o ano realmente cuidando da sua alma, esse momento, essa é uma oportunidade que você não pode perder. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom, Senhor.